Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de história aqui do terceiro ano. A gente vai iniciar aqui exatamente da onde a gente parou na aula passada, que foi na página 37, aonde a gente vai começar aqui esse tópico chamado Poder das Oligarquias. Então, relembrando na aula passada, galera, a gente está estudando esse capítulo que fala sobre a Primeira República no Brasil. Né? Então, estamos estudando exatamente o período desde a proclamação da República em 1889 até o período em que vai haver o golpe de 1930 do Getúlio Vargas. Então a gente vai ter que entender tudo que se passou nesse processo após a proclamação da República. E a gente já viu na primeira aula, né? Essa primeira parte do conteúdo que a gente está estudando, que é exatamente o que foi chamado de República da Espada, que é o período dos dois primeiros presidentes brasileiros que foram militares. E lembrando, esses dois primeiros presidentes foram militares por um acordo feito entre as oligarquias produtoras de café de São Paulo e os próprios militares para tentar evitar uma ação reacionária da monarquia, que ainda tinha poderes militares com elas, no caso esse poder militar não, né, das Forças Armadas, que era a Marinha. Então, para evitar que a Marinha forçasse uma volta reacionária da monarquia, esses membros do Exército Brasileiro, juntamente com as oligarquias do café de São Paulo e produtores de leite de Minas Gerais, eles decidem que os dois primeiros presidentes, né, os primeiros presidentes devem ser militares para tentar dar uma estabilidade ao país e só depois que essas oligarquias iriam assumir o poder. Mas vamos ler aqui o tópico para a gente tentar entender como é que estava se passando esse período, tá? Então, vamos lá aqui, ó. No início do período republicano, o país foi governado por dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Esses militares tinham como objetivo principal garantir a consolidação da República e, por isso, reprimiram grupos descontentes com o fim da monarquia. Além disso, eles se empenharam em centralizar o poder, confrontando grupos regionais que desejavam maior autonomia em relação ao governo federal. Durante o seu governo, Deodoro assumiu uma política autoritária e centralizadora, causando descontentamento nos cafeicultores. Esses cafeicultores formavam oligarquias que detinham o poder econômico do país em função dos lucros obtidos com a exportação do café. Eles haviam apoiado o golpe contra a monarquia, porém rejeitavam a implantação de um governo militar autoritário no país. Assim, passaram a pressionar Deodoro até que em novembro de 1891 ele renunciou. Floriano Peixoto, vice-presidente, assumiu o poder e procurou se aliar às oligarquias. Essa união possibilitou a estabilização do regime republicano. Então aqui fica claro que de forma alguma, esses produtores de café queriam que, logo após o fim da monarquia brasileira, que era um regime não tão autoritário, mas centralizador, que centralizava todas as decisões do governo no governo central, né, na figura do imperador, e que enfraquecia os poderes locais, eles não queriam que o governo republicano agisse da mesma maneira, que era o caminho que estava aparecendo que o Deodoro ia levar a partir da chegada dele ao poder. Então, com o segundo presidente, que forçaram, né, a renúncia do Deodoro, e com o segundo presidente, que foi o Floriano Peixoto, esses acordos foram melhor estabelecidos, né, e de que esses governos não deveriam ser tão centralizadores assim. Então, tinha uma parcela de poder que seria distribuído entre essas oligarquias em cada província, e além disso, né, a possibilidade que depois esse poder central fosse, né, passado para esses produtores de café e os produtores de leite. Aí a gente chega aqui nesse tópico que fala sobre a política dos governadores. Vamos tentar entender o que foi essa política dos governadores. Vamos ler aqui, galera. Ó. A eleição do paulista Prudente de Moraes em 1894 marcou a ascensão de grandes cafeicultores ao comando político do país.
Nessa época, os presidentes do Brasil procuraram fazer alianças com as elites regionais, implantando a política dos governadores. Essa política, também conhecida como café com leite, possibilitou que os oligarcas se mantivessem no poder por cerca de 35 anos. As alianças com as elites regionais previam o apoio do governo federal aos grupos dominantes de cada estado. Em contrapartida, esses grupos defendiam as políticas federais e garantiriam a qualquer custo a eleição de deputados que apoiassem o governo federal. Em várias regiões, entretanto, houve forte resistência contra a centralização do poder no governo federal. No Rio Grande do Sul, por exemplo, eclodiu a chamada Revolução Federalista. Vamos entender esse tópico aqui, galera. Primeiro, essa chamada política dos governadores, né, ela vai ser implementada pelas oligarquias locais. A gente tem que lembrar de novo o que é a oligarquia. Oligarquia vem do grego, né, que significa governo de poucos. Eu já expliquei algumas vezes para vocês que na história da humanidade, né, você pode sempre colocar que quando você fala de poucos em alguma sociedade, você está falando daquela classe mais rica da sociedade, tá? Então, quando a gente vê aqui falando no livro sobre oligarquia, a gente está falando daqueles poucos que detêm dinheiro, que têm poder econômico, têm poder estatal, tá? Então, as oligarquias regionais aqui, a gente está falando dos caras que têm poder em cada local, nas províncias da época, né? Província do Ceará, província de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e daí por diante. Então essas oligarquias, elas faziam acordos com o governo federal para garantir que os deputados que apoiavam o governo federal fossem eleitos nas províncias. Em contrapartida, eles recebiam uma série de benefícios do governo federal. Então isso era chamado de política dos governadores, tá? E essa política dos governadores, ela vai também ser chamada de política do café com leite, porque ela vai possibilitar, através desses acordos entre os governos federal e as oligarquias de cada província, com que apenas as duas principais províncias, as mais poderosas, que eram São Paulo e Minas Gerais, elas se alternassem no poder. Então, por exemplo, a gente vê aqui no livro, ó, a explicação do porquê café com leite. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Na Primeira República, São Paulo e Minas Gerais eram os estados com maior representação política. Como São Paulo era um grande exportador de café e Minas Gerais, além de café, era um grande produtor de leite, a aliança entre esses dois estados ficou conhecida como política do café com leite. Basicamente, se a gente fosse resumir o que é essa política do café com leite, eram acordos que eram firmados entre as oligarquias federais e as oligarquias locais para garantir que a cada 4 anos um presidente fosse paulista e depois um presidente mineiro. Haveria essa alternância de poder, mas sempre dessas duas províncias, tá? E como foi colocado no texto aqui, claro que isso não ia agradar todo mundo. Então, por exemplo, as oligarquias locais que tinham pretensão de chegar a ter um poder maior, um poder e chegar, por exemplo, à presidência, eles não tinham essa possibilidade. Então, por exemplo, se o cara era de uma oligarquia do Rio Grande do Sul, muitas vezes ele não tinha essa possibilidade. E alguns grupos vão se revoltar contra essa estrutura aqui, que na verdade grande parte dessa revolta aqui vai ser de outros setores e não das oligarquias. Como, por exemplo, no Rio Grande do Sul vai ser os militares que vão começar a se opor a essa estrutura aqui, e é exatamente dessa área militar que vai sair o Getúlio Vargas, que vai ser o cara que vai comandar o golpe de 1930, que a gente vai ver no final do capítulo, tá? E aí, nesse período também, ó, como o texto já falou aqui, vai ocorrer a Revolução Federalista. Vamos ver o que foi essa Revolução Federalista. Ó. Ocorrido entre 1893 e 1895, a Revolução Federalista foi motivada pela enorme insatisfação com o governo federal no início da República. Liderados por Gaspar da Silveira Martins, do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, os federalistas defendiam a revisão da Constituição,
a garantia de um sistema federativo e a adoção do governo parlamentar. Essas ideias, entretanto, eram contrárias às leis da Constituição do Rio Grande do Sul de 1891, defendida pelo Partido Republicano Rio-Grandense, que era liderado pelo então governador Júlio de Castilhos. A divergência entre os defensores da autonomia estadual e os defensores da centralização do poder federal levou a uma luta armada que atingiu a região sul do Brasil, ameaçando a estabilidade do regime republicano. Então, como a gente já viu, galera, em outros capítulos, né, no Brasil ocorreram uma série de revoltas contra o poder centralizador desde a época do Império Brasileiro, né? Você vai ter vários exemplos disso, né? Vários exemplos de revoltas armadas, né? De grupos regionais que se revoltaram contra um poder centralizador federal, né? Um poder federal, um poder que iria ali, né, juntar a todos, tá? Então, essa Revolução Federalista foi mais um exemplo, né, do Rio Grande do Sul que queria ter uma autonomia maior em relação ao governo federal, certo? Então a gente tem que entender que aqui foi mais uma revolta. A gente tem que lembrar, por exemplo, da Farroupilha, né, da Guerra de Farrapos também. Outra revolta que aconteceu, uma guerra que durou cerca de 10 anos contra o governo federal, também por causa dessa questão da autonomia e porque achavam que a quantidade de impostos que eles pagavam era injusta, tá? Então isso aqui era extremamente comum nesse período aqui da Primeira República. Nesse outro tópico ele vai falar sobre coronelismo e clientelismo. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. Essa estrutura que é chamada de coronelismo no Brasil, ela vem desde a época da monarquia, ela perpassa depois a Primeira República e em alguns locais do Brasil ela ainda existe até hoje. Vamos tentar entender o que é esse coronelismo. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Para que os governadores conseguissem garantir a eleição de deputados favoráveis ao governo federal, eles faziam alianças com grandes proprietários rurais, também chamados de coronéis. Os coronéis se aproveitavam do poder que exerciam sobre a população pobre para garantir os votos que desejavam. Essa prática ficou conhecida como coronelismo e só foi possível por causa da opressão que os proprietários de terra exerciam sobre os camponeses, dependentes de sua terra e proteção, proteção entre aspas, né? Além da opressão, os coronéis também controlavam os votos dos trabalhadores por meio de pequenos favores, por exemplo, doando roupas ou conseguindo uma vaga para um idoso doente em algum hospital da região. Essa prática foi chamada de clientelismo. Então, coronelismo eram chamados assim porque a gente tem que entender, galera, que hoje em dia nós vivemos no Brasil, né, nós vivemos numa sociedade em que a maioria das cidades ela está já inserida no meio urbano. Mas se você for transportar isso aqui para o começo do século XX, os anos de 1900, a maioria do Brasil ainda era rural. Então, a maioria da população vivia em áreas rurais. Então, era extremamente comum em uma cidade menor locais em que existia uma pessoa mais poderosa, um homem que era dono de terras, né, e que eles costumavam chamar ele de coronel. Depois a gente vai ver exatamente por que a maioria dessas pessoas era chamada de coronel quando ele era um dono de terras muito poderoso em alguma região. E esses caras, que eram chamados de coronéis, eles forçavam a população a votar em quem eles queriam. E essa obrigação que eles impunham aos seus moradores, ela podia ser tanto uma obrigação imposta forçando a população através de ameaças, né? Ameaça de tirar a água da população, ameaças de agressão física, mas também pela questão dos favores. Então, quando acontecia a questão dos favores, e essa prática ela já é chamada de clientelismo, que a gente está cansado de saber que existe ainda até hoje. Quando vai ter eleição, o que aparece de candidato oferecendo
emprego, oferecendo um milheiro de tijolo, oferecendo material de construção. Então, isso é que é o clientelismo que até hoje ainda existe nessa questão de eleições, tá? Então, coronéis eram aqueles caras que obrigavam, né, as pessoas a votarem, né, as pessoas que moravam nas suas terras a votarem quem eles queriam, e eles podiam forçar as pessoas a votar tanto com ameaças como com favores, tá? Vamos ver aqui ao lado, tem explicando, né, por que essa questão do coronel, por que eles tinham esse nome de coronel, ó. Vamos ler aqui, ó. A prática do coronelismo fazia parte de uma estrutura mais ampla, conhecida como política das oligarquias, que se dava em 3 níveis: federal, estadual e municipal. No nível federal, o governo contava com o apoio dos governadores dos estados, que a cada eleição reafirmava suas alianças e interesses políticos. Em troca, o presidente atribuía amplos poderes a eles. A nível estadual, era dominado pelas oligarquias regionais, que recebiam o apoio dos coronéis e concediam a eles muitos privilégios, caso garantissem a eleição dos candidatos favoráveis ao governo. No nível municipal, se destacava a figura do coronel, que exercia seu poder em uma região do interior do país. Ele era responsável por garantir que a população votasse nos deputados favoráveis ao governo, certo? Continuando aqui. Outra questão que ele levantou ali sobre os coronéis era a questão do chamado voto de cabresto. Vamos entender o que é isso, ó. Para o funcionamento do coronelismo, era fundamental a ação dos cabos eleitorais, que faziam um contato e reuniam os eleitores. Como o voto não era secreto, os eleitores eram facilmente coagidos a votar nos candidatos apoiados pelos coronéis. Além disso, as fraudes eleitorais eram muito frequentes e, com isso, raramente os candidatos de oposição conseguiam se eleger. O voto de cabresto tornou-se uma prática comum, principalmente no interior do país, e permitia que as elites oligárquicas se mantivessem no poder. Controlando o resultado das eleições, o coronel exercia grande influência na política estadual, chegando até mesmo a administrar a justiça e a controlar a polícia em suas áreas de influência. Ok? Então acho que isso aqui ficou bem claro, né, como é que era o modo de agir desses coronéis dentro das suas propriedades e como eles faziam essas alianças com os líderes, tanto das oligarquias do Estado, ou seja, as pessoas que governavam o Estado, né? Vamos botar o exemplo aqui do Ceará, né? Você tinha um coronel aqui no interior do Ceará, numa cidadezinha do interior. Esse cara fazia alianças com as famílias que governavam o Estado, que também faziam alianças com os caras que governavam o Brasil, ok? Continuando aqui, agora a gente chega no tópico que fala sobre imigrantes no Brasil. Vamos ler aqui, ó. No início da República ocorreu no Brasil a chamada Grande Imigração. Nesse período, muitos estrangeiros deixaram seus países de origem para morar e trabalhar no Brasil. Desde a proibição do tráfico de escravos em 1850, diversos grupos de elite brasileira concordavam que era necessário trazer imigrantes para o Brasil a fim de substituir a mão de obra escrava. Com a abolição da escravidão em 1888, grande parte da elite brasileira aderiu a essa ideia. O governo republicano deu grande incentivo à imigração para o Brasil, subsidiando a viagem das famílias de imigrantes. Os principais grupos que vieram para o Brasil eram de origem italiana, portuguesa, espanhola, alemã, japonesa, libanesa e síria. Pessoal, vamos lembrar. 1888 é a data que ficou marcada como a data da Lei Áurea, a data que finalmente colocou na letra da lei a libertação dos escravos, ok? Agora, vamos lembrar tudo que a gente estudou no final do ano passado e já no começo desse ano sobre o processo de abolição. A abolição foi um processo que durou quase um século aqui no Brasil. A gente tem que lembrar que desde 1810 a Inglaterra já pressionava a monarquia brasileira para que eles abolissem a escravidão. A gente tem que lembrar de todo o processo pelo qual a Inglaterra passou, Revolução Industrial, adesão ao capitalismo, e que para a Inglaterra era importante que a escravidão deixasse de existir no mundo, porque ela estava interessada em formar uma economia capitalista que precisava de trabalhadores assalariados.
Ela não podia mais ter essa questão de trabalhadores escravos no mundo. E o Brasil, como era um, entre aspas, parceiro comercial da Inglaterra, na verdade era um grande devedor da Inglaterra. A Inglaterra fazia grandes empréstimos ao Brasil e também investia em infraestrutura aqui no Brasil, claro, para tentar depois conseguir reaver esses investimentos em ganhos aqui dentro do Brasil, tá? Mas a verdade é que a Inglaterra, meio que através do seu poder econômico, ditava boa parte, né, do que o governo brasileiro deveria fazer para continuar sendo um parceiro comercial da Inglaterra, ok? Então, a Inglaterra forçava o Brasil a abolir a escravidão desde 1810, um processo que o Brasil, a monarquia brasileira foi retardando o máximo possível, né? Fazendo leis a conta-gotas para já ir preparando os donos de terras que eles iriam perder, né? Os trabalhadores escravos iriam ter que encontrar uma nova forma de organizar a sua produção, certo? Então, eles conseguiram, né, por quase 80 anos, ir retardando essa abolição da escravidão aqui no Brasil. Quando eles não conseguem mais, que é em 1888, o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão, essa escravidão, quando ela é feita sob muitas críticas dos donos de terra, certo? E quando ela ocorre, esses caras não têm nenhuma intenção de dar qualquer tipo de apoio à população negra que agora foi jogada na sociedade brasileira, sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de amparo. Então não se pensou em nenhum momento, principalmente por essas elites aqui, em contratar essas pessoas como funcionários, ok? Então eles eram escravos e agora eles iam ser liberados, ainda mais porque eles tinham muito medo das revoltas que esses caras podiam fazer depois de séculos e gerações sendo escravizadas, né? Tinham medo da revolta que esses caras podiam fazer com eles. Então, o plano, tanto dessas elites agrárias quanto do governo central, era: vamos fazer um processo de imigração, e não pode ser qualquer processo de imigração. Eles queriam trazer pessoas, né, principalmente de países europeus, para tentar trabalhar essa questão do embranquecimento da sociedade brasileira. Claro que depois, né, vão ter adaptações, por exemplo, eles vão chamar depois japoneses, vão chamar descendentes de árabes, né, libaneses, sírios, mas num primeiro momento, principalmente era a imigração italiana e no sul do país a imigração alemã, tá? Então era esse o projeto de imigração, e ele coloca aqui no texto que foi subsidiado muito pelos donos de terra. E subsidiado, galera, significa que eles pagavam a viagem dessas famílias. Essas famílias vinham para cá fugindo da fome na Europa, né, da fome, de guerras, e se instalavam aqui no Brasil em busca de uma vida melhor e iam viver, né, nos campos para trabalhar nas lavouras, substituindo os ex-escravos, né? Vamos continuar aqui, ó, os imigrantes nos cafezais, ó. Leiam aqui comigo. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil durante a Primeira República foram trabalhar nos cafezais. O tipo de contrato estabelecido entre os imigrantes e os grandes proprietários era o colonato. Esse contrato estabelecia que todos os imigrantes da família, incluindo homens, mulheres e crianças, deveriam trabalhar na lavoura de café. Em troca, cada família recebia uma parte do café colhido e uma pequena remuneração. Eles também podiam utilizar pequenos lotes de terra onde cultivavam cereais e legumes para sua subsistência, vendendo o excedente de sua produção. Então, era um acordo, né, que era firmado entre esses donos de terra e as famílias, que era o chamado acordo de colonato, onde todos deveriam trabalhar, mas iam receber aqui o direito a ter um pequeno lote de terra para cultivar e tal, e recebiam uma parte da colheita como pagamento. Mas vamos ver como é a conclusão aqui, ó. Os imigrantes moravam em pequenas casas localizadas nas sedes das fazendas. Geralmente, eles eram proibidos de se retirar das fazendas em que trabalhavam sem a autorização do proprietário e, além disso, frequentemente eram vítimas de maus tratos. Assim,
muitos deles fugiam para outras fazendas ou para as cidades em busca de melhores condições de vida. Lembrando, galera, esses donos de terra, durante gerações, durante várias gerações, foram acostumados a ver os avós, os pais, né, a maltratar os seus funcionários que eram escravos. Então esses caras aqui, eles achavam que poderiam também tratar esses colonos, esses imigrantes, também, né, se não da mesma maneira, acorrentados e dentro de senzalas, mas que eles também poderiam, por exemplo, em alguns casos, eles queriam ministrar castigos físicos a essas pessoas, né? Se a gente lembrar, né, das chicotadas que eles davam nos escravos, então em alguns casos, quando um colono desse fazia alguma coisa que na visão deles era errada, eles queriam ter o direito de poder agredir um colono desse, tá? Então, essa mudança no tratamento entre um escravo e um funcionário, né, ela não foi muito bem administrada nesse início pelos donos de terra, o que fez com que várias dessas famílias fugissem. E outra coisa, olha só, eles eram proibidos de se retirar das fazendas sem autorização do dono, do proprietário. Então era meio que os caras, esses imigrantes, eles se sentiam também aprisionados nesses locais, se sentiam meio como escravos, tá? Então, por causa disso, muitos deles acabavam fugindo e tentando, né, entrar no interior do Brasil para fugir desses caras que eram os donos das fazendas, tá? Vamos continuar aqui, ó, as atividades urbanas, né? Então a gente viu aqui a economia no campo, né? Vamos ver quais eram as atividades urbanas aqui no início do século XX, ó. Acompanhe aqui comigo. No início do século XX, as oportunidades de emprego cresceram nas cidades brasileiras. Isso ocorreu por causa do aumento do número de indústrias que precisavam controlar cada vez mais operários. Desculpa, controlar não, contratar cada vez mais operários. Além disso, com as reformas urbanas e a modernização de várias cidades, muitos trabalhadores foram contratados para trabalhar em obras públicas e na construção civil. Essas novas oportunidades levaram um grande número de imigrantes a se estabelecer nas cidades. Tem que contextualizar isso aqui. No início do século XX, aqui no Brasil, nós tínhamos pouquíssimas indústrias no Brasil. E aonde era que essas indústrias iriam se concentrar? Principalmente na cidade de São Paulo e na capital do Brasil, que na época era Rio de Janeiro. Então, o que acontecia? Muitos desses imigrantes aqui, que eram contratados no regime de colonato para ficar nessas lavouras de café, muitas vezes eles acabavam fugindo desses locais, conseguiam se desvencilhar, fugir e iam para as grandes cidades, capital do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, para tentar emprego nas indústrias que estavam começando a se formar naquele local. Então a gente não pode, por exemplo, ter uma ideia de que nesse tempo haviam indústrias aqui no Ceará, haviam indústrias aqui no Nordeste, não. As indústrias elas se concentravam apenas em Rio de Janeiro e São Paulo. Depois vão começar a aparecer outros em outros estados, mas no início do século XX, galera, no início do século XX a gente está falando dos anos de 1900. Então aqui a gente está falando basicamente de Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Vamos continuar. Nas indústrias, os imigrantes eram maioria entre os operários. Por causa da existência de leis que os... por causa da inexistência de leis que os defendessem, eles trabalhavam de 10 a 14 horas por dia, geralmente em locais insalubres. Grande parte do operariado era composto por mulheres e crianças, que ganhavam um salário inferior aos homens. Lembrem quando a gente estudou Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando ela ocorre na Inglaterra, é exatamente nesses mesmos moldes. Não havia legislação para organizar essa questão dos contratos, né? De como deveria ser o contrato de trabalho entre um patrão e um empregado. Então, se não havia legislação, não havia lei, quem dizia quanto tempo o trabalhador deveria trabalhar era o dono da fábrica. Então, como na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, que chegava até 16 horas por dia que o cara era obrigado a trabalhar, aqui poderia chegar até 14 horas por dia no Brasil. Também, como na Revolução Industrial Inglesa, muitos
dessas fábricas eram locais insalubres. Lembrem, né, local insalubre é aquele local em que não há higiene e, portanto, né, não há condições, não é só higiene, mas não há condições, não são condições ideais para que uma pessoa trabalhe. Então, ela pode ficar doente trabalhando nesses locais. E também, como na Revolução Industrial Inglesa, era muito comum que se contratasse mulheres e crianças, porque se pagava um salário menor do que a um homem adulto. Então, em muitas dessas indústrias, as crianças trabalhavam porque ganhavam uma parte, né, do salário que eles pagavam a um homem adulto, tá? Continuando, ó. Além da indústria, muitos imigrantes passaram também a trabalhar no comércio, que crescia bastante nas cidades, principalmente naquelas em que os portos e as ferrovias estavam sendo modernizados. Muitos imigrantes se tornaram vendedores ambulantes de produtos como vassouras, tecidos, panelas e alimentos. Com o tempo, alguns conseguiram economizar capital suficiente para se tornar proprietários de negócios. Então, aqui ele está colocando que muitos desses imigrantes, os que conseguiram ter uma condição um pouco melhor, tentavam outras formas de trabalho que não era aquela da lavoura, né? Então, foi muito comum alguns deles virarem mascates, né? Começarem a vender coisas por aí, pelas ruas. E alguns casos ficaram famosos, mas são raríssimos, de imigrantes que chegaram aqui no Brasil e que conseguiram, né, com algum tempo, algum período, conseguiram prosperar nos negócios e se tornaram grandes empresários. Mas isso é uma minoria. A grande maioria continuava trabalhando e ganhando muito pouco aqui no Brasil, tá? Continuando, ó, os trabalhadores imigrantes se organizam. Nas cidades, os imigrantes se uniam para ajudar uns aos outros, conforme a necessidade. Para isso, fundaram as chamadas sociedades beneficentes. Várias delas existem até hoje, atuando principalmente como hospitais. Por outro lado, havia muitos imigrantes europeus que eram influenciados por ideias socialistas e anarquistas. Eles passaram a criticar as sociedades beneficentes por não promoverem a participação dos trabalhadores na luta por melhores condições de vida. Os socialistas e os anarquistas lutavam por direitos que consideravam indispensáveis, como a jornada de trabalho de 8 horas, a aposentadoria e o direito à greve, considerada o meio mais efetivo para exigir benefícios. Buscando promover essa luta, muitos trabalhadores se organizaram nas chamadas ligas de resistência e ligas operárias, que deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Então, aqui nesse trecho, ele vai te falar primeiro sobre a criação das sociedades beneficentes, né? Elas vão ser formadas por grupos imigrantes, né, para tentar unir esses imigrantes aqui no Brasil e a gente tem que entender que esses grupos aqui, basicamente, eles vão ser formados por aqueles que tinham um pouco mais de condições financeiras, tá? No início, eles vão, junto com nessa união que eles vão fazer, eles vão formar, né, essas sociedades beneficentes e vão investir principalmente em hospitais. Então, até hoje em São Paulo existem hospitais que são ministrados por essas sociedades beneficentes, tá? E um grupo desses imigrantes, a gente tem que colocar aqui que principalmente imigrantes italianos. Foram imigrantes italianos que trouxeram para o Brasil ideias socialistas e anarquistas. A gente tem que lembrar das aulas anteriores, quando a gente falou um pouco sobre capitalismo, socialismo e anarquismo também, né? Porque o anarquismo ele é uma vertente do socialismo. E a gente tem que entender que esses imigrantes italianos que chegam aqui no Brasil, principalmente de origem mais humilde, eles vão ter contato com a doutrina socialista ainda lá na Europa, eles vão trazer essa doutrina aqui para o Brasil e dentro das fábricas eles vão começar a espalhar as ideias socialistas e anarquistas. Lembrando, o socialismo é uma doutrina, né, uma ideologia política em que ela coloca que o trabalhador ele tem direitos, né, tem direitos essenciais e esses direitos eles devem ser buscados, eles devem ser preservados pelos trabalhadores na luta contra os patrões. Então, por exemplo, vendo essa situação aqui no Brasil, em que o operário era obrigado a trabalhar de 10 a 14 horas por dia, então eles começaram a lutar para que
fosse estabelecida uma lei, uma legislação, em que limitasse a jornada de trabalho a 8 horas por dia, que é o que a gente tem hoje em dia. Tá? Então, no Brasil, nós temos uma legislação que diz que o trabalhador só deve trabalhar 8 horas por dia. Se ele trabalhar mais que isso, ele ganha uma dobrado, que é a chamada hora extra. Tá? Então, nesse período não tinha isso. Esses caras foram os responsáveis por chegar aqui no Brasil, criar as chamadas ligas de resistência e ligas operárias, que vão dar origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Tá? Então, os sindicatos, galera, muita gente critica sindicatos no Brasil hoje em dia, porque os sindicatos, em muitos casos, né, dependendo do local, da situação, da categoria, eles acabam sendo dominados, né, por pessoas que não estão preocupadas com o bem-estar dos trabalhadores daquele sindicato, e sim em ter ganhos pessoais. Mas a ideia do sindicato ela é primordial para a organização dos trabalhadores, que é o texto que a gente está vendo aqui. Ó. Os trabalhadores se organizam. Porque os sindicatos eles são uma junção de trabalhadores e são eles que permitem com que o trabalhador ele consiga negociar com o patrão. Imagine, por exemplo, uma pessoa que quer ter um aumento de salário, né, um funcionário de uma empresa, né, um motorista de ônibus que quer ter um aumento e ele vai sozinho, só ele, tira da cabeça dele a ideia de ir falar com o dono da empresa, exigindo que o dono da empresa dê um aumento a ele por qualquer razão que seja. Tá? O que o dono da empresa geralmente vai fazer? Vai mandar ele ir embora e voltar para o trabalho, e se ele tiver num dia ruim, né, vai até demitir ele. Vai mandar ele embora porque ele pode influenciar os outros. Em compensação, se os trabalhadores unidos num sindicato, né, como por exemplo o sindicato dos motoristas, decidirem que o salário deles está defasado, está baixo e que eles precisam de um aumento, eles vão se juntar, vão todos paralisar os trabalhos durante um dia, 2 dias ou mais, e essa paralisação vai ser o suficiente para que o dono da empresa negocie com eles, porque se todos pararem ao mesmo tempo, o dono da empresa não lucra, não tem dinheiro e vai ser obrigado a negociar com os trabalhadores. Tá? Então, esse tipo de organização ela vai chegar aqui no Brasil com os descendentes de italianos que vão trazer essas ideias do socialismo, do anarquismo, para ajudar a organizar a luta operária no início do século XX, aqui nos anos de 1900, no Brasil. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. Nesse próximo tópico, ele fala sobre a modernização das cidades. Vamos ler aqui. Ó. No início do século XX, com o apoio das elites urbanas, os governantes realizaram uma série de reformas nas maiores cidades do país. Eles pretendiam modernizar as cidades e civilizar, né, entre aspas, a população. Para empreender tais reformas, o governo brasileiro se inspirou na organização urbana das cidades europeias. Nessa época foram construídas largas avenidas e instalados bondes elétricos que permitiam às pessoas se deslocar de um lugar para o outro com maior rapidez. Além dos bondes, o uso da eletricidade permitiu a substituição dos lampiões a gás por lâmpadas. Nas áreas mais ricas das cidades, foram instalados encanamentos de água e rede de esgoto. Esse período de inovações foi marcado por intensas mudanças, criando um sentimento de otimismo nas pessoas. Tá? Esse período, galera, do início do século XX, aqui no Brasil, os governantes de várias capitais aqui do Brasil e principalmente do governo federal, lá no Rio de Janeiro, eles acreditavam que deveriam modernizar as cidades e que essa modernização ela ajudaria as cidades a se desenvolverem, né, as pessoas a terem um ânimo maior para trabalhar. Tá? Essa modernização, como falou aqui o texto, ela foi baseada na modernização europeia, mas mais especificamente não na europeia, mas de um país específico da europeia que era da Europa, que era a França. Tá? Então esse período aqui no Brasil, ele vai ser conhecido como Belle Époque, que vai ter vários locais, várias capitais aqui do Brasil que vão se inspirar diretamente na França para fazer uma organização espacial da cidade. Então, como ele falou ali, ruas largas, avenidas largas, para que as pessoas pudessem caminhar,
as novidades que estavam chegando no início do século XX, que era o automóvel, né, pudesse transitar por essas ruas, e também o bonde elétrico. A gente tem que entender que começo do século XX no Brasil é que estava chegando a eletricidade. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Toda vez que chega uma nova tecnologia num local, ela primeiramente fica restrita à classe mais rica. Então, por exemplo, basta lembrar, celular antigamente, quem é que podia ter um celular antigamente? Só pessoas ricas. Depois surgem os celulares ficam mais popularizados, mas aí surgem os celulares mais caros, aqueles com a tela chamada smart, né? Os smartphones. Quem é que vai poder ter isso no começo? Só os mais ricos. Depois é que vai popularizando. Da mesma maneira acontecia com a energia elétrica. Então, quando ele te coloca aqui no texto que vão ter ruas mais largas, aí cidades com bondes e tal, ele só está falando aqui das capitais das grandes cidades brasileiras. Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza vai ter essas inovações aqui, mas é claro, como Fortaleza não tinha o mesmo poder econômico de Rio de Janeiro e São Paulo, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas também vai chegar, né, o bonde elétrico e outras inovações que vão ser colocadas aqui na cidade. Então, essas inovações, né, elas vão ser acompanhadas também numa questão de uma renovação dos costumes. Então a gente pode lembrar do começo do capítulo, a gente viu naquela fotografia que é do começo do século XX, 1900 e um pouquinho, em que a maioria das pessoas andando na rua, elas estão de paletó, né, de cartola, os homens usando cartola, as mulheres com vestido longo, porque era a tradição em Paris os homens e as mulheres andarem bem vestidos. Então imagine aqui no sol de Fortaleza, ali no centro de Fortaleza, as mulheres e os homens andando de cartola, as mulheres de vestido e tal, tudo para passar essa ideia de que essas capitais elas eram civilizadas. Então esse período aqui no Brasil, principalmente nas capitais, ele vai ser chamado de Belle Époque, tá? Galera, ó, vamos chegar aqui ao fim do conteúdo da aula de hoje, ok? A gente vai parar aqui nessa questão da Belle Époque. Aí na próxima aula a gente vai encerrar aqui esse capítulo sobre a Primeira República no Brasil, certo? A gente vai continuar aqui a partir da página, deixa eu ver, página 42. A gente vai continuar aqui o capítulo e vai para a última parte dele, ok? Então é isso, pessoal. A atividade vai ficar lá no Google Sala de Aula. Depois vocês vão lá fazer a atividade. Lembrando, é a primeira atividade do segundo bimestre. Então, quem não fez as atividades do primeiro já viu que a nota ficou mais baixa. Então, para ter a nota completa no segundo bimestre, vocês precisam fazer, além da prova, as atividades. Então, as atividades estão lá e vocês precisam fazer. E eu recomendo que vocês façam logo a cada final de cada aula, faz a atividade de cada aula, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau. Valeu!